A expansão marítima portuguesa. A construção de um império global. A expansão marítima portuguesa, iniciada no século XV, foi um dos eventos mais significativos da história europeia e mundial. Esse processo não apenas transformou Portugal em uma potência global, mas também abriu novos horizontes para o comércio, a exploração e o intercâmbio cultural entre continentes. Esse movimento expansionista foi impulsionado por uma série de fatores econômicos, políticos, religiosos e tecnológicos que mudaram o destino de várias nações e contribuíram para o início da Era Moderna. Um dos principais fatores que motivaram a expansão marítima portuguesa foi a busca por novas rotas comerciais. No final da Idade Média, as rotas terrestres que ligavam a Europa ao Oriente, controladas pelos árabes e italianos, eram caras e inseguras. As especiarias e produtos orientais, como pimenta, cravo, canela e seda, eram altamente valorizados na Europa, mas os intermediários aumentavam significativamente o custo dessas mercadorias. Dessa forma, Portugal, um pequeno reino europeu, vislumbrou a oportunidade de explorar novas rotas marítimas para acessar diretamente essas riquezas, sem depender dos monopólios existentes. A localização geográfica de Portugal foi outro fator crucial para o sucesso da sua expansão marítima. Situado na extremidade ocidental da Europa, com um longo litoral voltado para o Oceano Atlântico, o país possuía uma posição privilegiada para explorar o mar. Desde cedo, os portugueses desenvolveram uma forte tradição naval, aprimorando técnicas de navegação, construindo navios mais resistentes e seguros e elaborando mapas mais precisos. Essa expertise náutica foi essencial para a exploração das águas desconhecidas e para a superação dos desafios impostos pelas longas viagens marítimas. Além dos interesses econômicos, a expansão portuguesa também foi motivada por um forte impulso religioso. O período das grandes navegações coincidiu com a expansão do cristianismo e o desejo de levar a fé cristã para além das fronteiras europeias. A Igreja Católica incentivava a conversão dos povos pagãos, e Portugal, como nação profundamente religiosa, viu na exploração marítima uma forma de cumprir essa missão evangelizadora. Esse desejo de expandir o cristianismo também estava alinhado com a necessidade de combater o avanço do Islã no norte da África e nas regiões asiáticas. Um dos primeiros grandes feitos da expansão marítima portuguesa foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Esse evento marcou o início das explorações portuguesas além-mar e serviu como um importante ponto de partida para futuras conquistas. A partir de Ceuta, os portugueses começaram a explorar a costa africana em busca de ouro, escravos e outros produtos valiosos. Com o tempo, estabeleceram feitorias ao longo da costa, que serviam como entrepostos comerciais e pontos de apoio para as expedições marítimas. Durante o reinado de Dom João II, a expansão marítima ganhou novo ímpeto com a busca pela rota para as Índias. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador português a contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, em 1488, abrindo caminho para a navegação rumo ao Oceano Índico. Esse feito foi de enorme importância estratégica, pois provou que era possível chegar ao Oriente navegando ao redor da África, evitando as rotas terrestres controladas pelos otomanos e italianos. Em 1498, Vasco da Gama completou a façanha ao chegar a Calicut, na Índia, estabelecendo a tão desejada rota comercial direta com o Oriente. Essa conquista marcou o apogeu da expansão marítima portuguesa, colocando o país no centro do comércio mundial de especiarias. O sucesso de Vasco da Gama não apenas enriqueceu a coroa portuguesa, mas também consolidou o país como uma das principais potências europeias, com um império que se estendia por várias partes do globo, incluindo África, Ásia e, posteriormente, América do Sul. Outro marco significativo da expansão portuguesa foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, com a Espanha. Esse tratado, mediado pela Igreja Católica, dividiu o mundo não cristão entre os dois países, estabelecendo uma linha imaginária no meio do Oceano Atlântico. As terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha, enquanto as terras a leste seriam de Portugal. Esse acordo permitiu a Portugal explorar e colonizar o território que mais tarde se tornaria o Brasil, garantindo assim sua presença no continente americano. A colonização do Brasil, iniciada em 1500 com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral, representou uma nova fase da expansão marítima portuguesa.
Embora o Brasil inicialmente tenha sido visto como uma colônia secundária, seu potencial econômico logo foi reconhecido, especialmente com o desenvolvimento da produção de açúcar no século XVI. O sistema de capitanias hereditárias e a introdução do trabalho escravo africano foram algumas das estratégias utilizadas pelos portugueses para explorar as riquezas da nova colônia. A expansão portuguesa não se limitou à exploração econômica. Ao longo dos séculos, os portugueses estabeleceram um vasto império colonial, construindo uma rede de feitorias, fortalezas e colônias que abrangia os continentes africano, asiático e americano. As trocas culturais e tecnológicas resultantes desse contato foram profundas, tanto para os portugueses quanto para os povos com os quais interagiram. No entanto, a expansão também teve um custo humano elevado, com a escravidão e a exploração das populações locais, especialmente na África e no Brasil. No Oriente, os portugueses estabeleceram importantes entrepostos comerciais em Goa, na Índia, Macau, na China e Malaca, no Sudeste Asiático. Esses pontos estratégicos permitiram que controlassem boa parte do comércio de especiarias, seda e outros produtos de luxo que eram levados para a Europa. Além disso, os portugueses também desempenharam um papel crucial na disseminação do cristianismo no Oriente, com a criação de missões jesuítas e a evangelização de povos locais. Contudo, a expansão marítima portuguesa começou a enfrentar desafios no final do século XVI. A ascensão de outras potências europeias, como a Espanha, Holanda e Inglaterra, levou a uma crescente competição pelo controle das rotas comerciais e das colônias. A união dinástica entre Portugal e Espanha, de 1580 a 1640, também contribuiu para a perda de várias possessões portuguesas para os holandeses e ingleses, que atacaram as colônias lusas na África e na Ásia. Apesar dos reveses, a expansão marítima portuguesa deixou um legado duradouro na história global. O pioneirismo nas navegações, a criação de uma rede global de comércio e o intercâmbio cultural entre diferentes civilizações moldaram o mundo moderno. A língua portuguesa, por exemplo, tornou-se um dos principais idiomas falados em diversos continentes, e a cultura lusófona é rica e diversificada, resultado direto desse contato entre povos de diferentes partes do globo. A expansão marítima também abriu caminho para o desenvolvimento de novas ciências e tecnologias. A navegação astronômica, a cartografia e a construção naval avançaram significativamente durante esse período, contribuindo para o progresso científico europeu. O conhecimento adquirido pelos portugueses em suas viagens foi compartilhado com outras nações europeias, estimulando uma era de descobertas e inovações que transformou o mundo. Em suma, a expansão marítima portuguesa foi um dos eventos mais importantes da história mundial, responsável por conectar continentes, culturas e economias. Embora tenha trazido riqueza e poder a Portugal, também gerou profundas desigualdades e violência para muitos povos. O legado desse período ainda pode ser visto hoje, não apenas nos traços culturais e linguísticos deixados pelos portugueses, mas também nas dinâmicas globais que foram moldadas por esse processo de exploração e colonização. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!